Bom dia, irmãos, a paz seja convosco. Estamos dando início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho continuar, né, falando um pouquinho sobre conversa e comunicação. O Vande já falou um pouquinho sobre isso com a gente na aula passada, né, na revista dos adultos, e vamos dar continuidade hoje. Então, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai, amém? Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida, Pai. Repreenda aquilo que não provém de Ti, que o Senhor possa estar tocando em cada um, Pai. Repreenda todo o mal. Entra com a Tua providência naquilo que seus filhos têm clamado, Senhor. Abre o nosso coração para recebermos cada vez mais de Ti. Eu te peço, em nome de Jesus, esteja na frente, Pai, dessa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, na aula passada foi falado um pouquinho sobre sobre conversar e comunicar, né? Sobre a comunicação. E nós vimos que conversar, como o Vande já tinha falado um pouquinho, é mais que reunir algumas palavras soltas, né? O dicionário diz que conversar é tratar, falar, discutir e prosear. Só que comunicar é transmitir e informar, né? Comunicação, a gente consegue ver que é transmitir uma informação verbal ou não verbal para uma pessoa de forma que ela entenda, de uma forma mais clara, no qual a pessoa consegue entender perfeitamente o que a outra quis passar, né? Bom, e seguindo a revista, nós vamos falar sobre a arte de uma boa comunicação, né? Existem alguns tópicos e o primeiro deles é muito importante. É muito importante mesmo que muitas vezes não fazemos, que é a habilidade de ouvir. Lá em Provérbios 18:13, diz que quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Só de ler esse versículo a gente já consegue entender e já refletir bastante coisa, né? Provérbio faz isso com a gente, faz a gente pensar em muitas coisas, pedir sabedoria em todas as áreas da nossa vida e é exatamente o que nós precisamos, né? Bom, nós temos que desenvolver a habilidade de ouvir com interesse quem estiver falando. Quantas vezes pessoas não chegaram em mim, em você, querendo apenas desabafar, contar como foi o dia dela, porque ela vê em você uma pessoa que pode ajudá-la, né? Que pode transmitir algo assim para ela, e acabamos que fazendo o quê? Falando apenas de nós mesmos, né? Não ouvimos o que ela tem para dizer e acaba que estamos falando, e é somente sobre nós, e não escutando verdadeiramente aquilo que a pessoa ela quer falar. E isso se enquadra em todas as áreas da nossa vida, no relacionamento, é, em todas as áreas, né, profissional, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que também entender que o silêncio, ele também é uma resposta. E às vezes nós temos que apenas ouvir as pessoas. Existe um tempo certo para todas as coisas, e é o tempo de se calar e apenas ouvir as pessoas, né, o que elas estão dizendo, o que elas precisam dizer. Às vezes a pessoa não vai falar aquilo que te agrada, mas é melhor apenas ouvir, né? E seguindo esse tópico de habilidade de ouvir, lá em Tiago 1,19 diz: lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Mas demore para falar e ficar com raiva. Os versículos, eles já dizem por si mesmo, né? A Bíblia, ela fala diretamente conosco, e só de ler o versículo a gente já consegue entender que é a importância da palavra, né? A palavra, ela tem um poder enorme, um poder gigantesco, e nós precisamos sim tomar cuidado. A mesma boca que vai abençoar alguém, ela também amaldiçoa, e a palavra, ela tem muito poder. Quando nós estamos com raiva, nós acabamos falando coisas que não agradam as pessoas, que machucam as pessoas, e as palavras, elas realmente ferem a gente, sabe? É como uma faísquinha, que se não tomar cuidado, pode colocar fogo em todas as coisas. Então, ter sabedoria e discernimento com o que vamos falar é essencial. Precisamos adquirir, dominar essa habilidade de ouvir. Temos que desenvolver a habilidade de ouvir com interesse em quem estiver falando.
É importante também nós sempre estarmos presentes para aquela pessoa, né? Como eu disse no início da aula, muitas pessoas chegam até nós porque elas confiam na gente, elas só querem desabafar. E é importante nós estarmos presentes para elas, sabe? Eu estou aqui, estou abraçando você, estou aqui para te ouvir, e não para te julgar, e não para te condenar. E nós não podemos ser dessa maneira, né? O segundo tópico que está presente na revista é escolha o momento certo para se comunicar. Que é como eu também disse no tópico passado, né? Existe um tempo certo para falar, um tempo certo para ficar em silêncio. Pedro sugere essa ideia quando diz que devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Assim estaremos preparados para responder a quem pedir a razão de esperança que há em nós. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Temos que agir com mansidão. Temos que representar o Senhor verdadeiramente aqui na terra, né? Refletir a imagem dele. E Cristo, em nenhum momento na Bíblia a gente viu que o Senhor ele julgava ou condenava alguém, mas ele tinha as palavras certas, no momento certo. E nós precisamos nos santificar também, precisamos aprender cada vez mais com Cristo e representá-lo verdadeiramente aqui na terra. Se alguém chega até nós precisando de ajuda, temos que estar preparados para responder aquela pessoa com mansidão, representando Jesus, e não com que a pessoa venha sentir magoada ou ressentida ou sair ferida por nós, né? Nós não estamos aqui para ferir as pessoas, muito pelo contrário. E eu falo, em tudo que eu for falar aqui, sobre a comunicação, sobre a arte de ouvir, de se comunicar, é em todas as áreas da nossa vida. Eu repito, na área de relacionamento, onde tem conflito, temos que saber o momento certo para falar, o momento certo onde o silêncio, né, ele tem que permanecer. Então, isso se enquadra em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que responder às pessoas com mansidão. Mansidão é um dos frutos do Espírito, né? E nós temos que adquirir isso também, os frutos do Espírito. E com uma boa consciência. Devemos sempre responder com mansidão e com uma boa consciência, com segurança do que estamos falando. O sábio Salomão diz que não é bom responder sem refletir e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. E peca quem é precipitado. Quantas vezes não ferimos pessoas com as nossas palavras? E logo vem aquele arrependimento, sabe? Aquela culpa, aquele ressentimento que nós temos, né? De ter machucado alguém, falado algo sem pensar, sem ter sabedoria. E nós nos sentimos culpados depois, né? Aí acabamos que nos colocando muitas vezes em algum lugar de condenação, nós mesmos, né? Porque nos arrependemos do que falamos muitas vezes, né? E o sábio Salomão diz que não é bom responder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, temos sempre que pensar antes de agir, sempre que pensar antes de falar. A boca fala aquilo que o coração está cheio, e o que temos colocado no nosso coração, o que está dentro do nosso coração. Então, temos que tomar muito cuidado. Na hora da raiva, na hora da ira, não fala nada, fica em silêncio. Eu costumava falar que quando você está muito, muito bravo, muito estressado, alguém falar o que de certa maneira te deixa bravo, né? Para você não responder, respira fundo, toma um copo de água, deixa passar e depois vocês podem conversar com sabedoria, porque você não vai estar sendo precipitado, né? E vai estar evitando que as pessoas se machuquem. Somos desafiados pela palavra de Deus a fazer um compromisso mútuo de honestidade. Não adianta fingirmos se na realidade não somos aquilo que queremos demonstrar. Temos que ter um compromisso mútuo de honestidade. Essa é uma aplicação que está na revista e é muito reflexivo, né, irmãos? Temos muito que aplicar isso nas nossas vidas, sim. Outro tópico que vamos falar aqui, dar de uma boa comunicação, não culpe ou critique o seu próximo.
Lá em Efésios 4:29, fala um pouco sobre isso, sobre o cuidado que temos que ter para não ferir o nosso próximo, não julgar, não colocar essa pessoa num lugar de julgamento, porque nós não estamos aqui para fazer isso. Nem Jesus veio para condenar as pessoas, então nós não podemos fazer dessa maneira. Não sabemos o que a pessoa está sentindo, o que de fato está passando na vida dela. E por mais que ela conte ou desabafe para você, não cabe a você julgar ela ou cabe a você a condenar de forma alguma. Quando alguém vem até você, ela espera que você a ajude e não a condene ou critique, né? A culpa é colocada a culpa é colocada no nosso coração porque o inimigo coloca muitas vezes, né? Isso não vem de Deus e não devemos não devemos contribuir para que isso aconteça. Nós devemos agir como Jesus agiria, né? Às vezes a pessoa está magoada, está triste, está cansada por muitas coisas, e ao invés de ajudarmos essa pessoa, criticamos, julgamos, e nós não estamos aqui para fazer isso. A pessoa às vezes já se sente mal, né? Aí vem você ainda falando aquilo que está no seu coração, falando aquilo que muitas vezes não é para falar, e acaba colocando essa pessoa mais no buraco ainda, vou dizer dessa forma. Em vez de ficar falando, reclamando ou criticando, procure viver uma vida exemplar, não dando motivo de queixas e reclamações. Principalmente, ore pelo seu irmão. Uma coisa, gente, que precisamos fazer mais vezes: orar pelos nossos irmãos, orar para aqueles que estão precisando de ajuda. A oração tem muito poder, eu creio muito nisso, no poder da oração. Se você está vendo que alguém precisa de ajuda, às vezes nem fala nada muitas vezes, às vezes a pessoa não quer nem que se fale. O joelho dobrado já diz muita coisa, já diz tudo. Tome essa atitude. Eu não criticarei nenhum membro da igreja, mesmo que seja uma crítica justa, sem dar uma solução prática. Procure ajudar, encorajar e edificar. Amém? Glória a Deus. Realmente, às vezes passamos metade do nosso dia só reclamando, só resmungando, mas não fazemos nada para ajudar, né? Só reclamamos e não colocamos uma solução em prática. E nós precisamos fazer mais vezes isso, ao invés de ficar reclamando do irmão ou de alguma pessoa, ao invés de ficar colocando defeito nas coisas, olha, eu trouxe aqui uma solução, vamos fazer isso funcionar, vamos fazer isso dar certo. Temos que procurar ajudar mais as pessoas, encorajar, edificar elas. Em Gálatas fala muito sobre isso também, em Efésios também fala muito sobre ajudarmos as pessoas e não colocarmos elas em algo que possa feri-las mais, né? Resmungando ou reclamando. Isso é muito importante mesmo. Temos que orar muito pelos nossos irmãos. A oração ela tem muito poder e nós acabamos nos edificando também, né? Edificando o nosso irmão, edificando a nossa vida também. Uma coisa que eu queria falar também é se passarmos a colocar em prática os princípios da comunicação em nossas vidas, irmãos, na nossa igreja, e na nossa família, em todos os lugares, vamos ficar surpresos, mas vamos ficar muito surpresos com aquilo que Deus vai realizar nas nossas vidas. Então, essa aula é muito reflexiva, sabe? Que nós temos muito que pensar sobre a maneira que a gente tem se comunicado com as pessoas, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, e se colocarmos em prática os princípios da comunicação nas nossas vidas, realmente ficaremos surpresos com aquilo que Deus vai realizar no meio de nós, ao nosso redor, e vamos sim ver mudanças, vamos ver sim milagres sendo manifestados, vamos sim ver o renovo acontecendo. Amém? O processo de uma boa comunicação. Recursos fundamentais para o processo de uma boa comunicação. Todo mundo sabe, né, que para ter uma comunicação existe o emissor, que é a pessoa que vai falar, né, a pessoa que fala, e o receptor, a pessoa que recebe a mensagem. Eu coloquei na imagem acima duas pessoas conversando, né, e a linguagem sendo transmitida. Então, o emissor ele passa a mensagem e o receptor ele é aquele que recebe, né, capta a mensagem. Mas
Onde ocorre um erro de comunicação? E o que pode gerar um problema? Gente, o problema é que quando não há não há verdadeiro compartilhar entre as pessoas, parece que se encontram para ficar na solidão juntas. Não há comunicação verdadeira, apenas troca de frases. Ao lado, eu coloquei uma família sentada no sofá e todos eles estão no aparelho, né, telefônico. Estão talvez na rede social, não sei. Gente, até o cachorrinho aqui embaixo foi uma forma de passar que todo mundo ali está meio que, vou falar solidão, né, conforme a revista fala também, mas nenhum deles estão se comunicando. E a tecnologia, ela veio para fazer isso. A tecnologia, ela é muito boa, mas temos que ter sabedoria e entendimento para usar a internet, para usar os aparelhos celulares. E isso não pode interferir no nosso relacionamento em família. Precisa sim haver comunicação nos nossos lares. Vocês lembram da aula passada? Que, inclusive, eu até coloquei no início, que comunicar é transmitir, informar de uma forma que a pessoa entenda. E, sem dúvidas, é o centro de todo relacionamento, seja familiar, seja profissional. Nós precisamos nos comunicar. A comunicação, ela é importante. E estamos deixando momentos bons passar, estamos deixando coisas passando por simplesmente não comunicarmos. Às vezes, o orgulho quer falar mais alto, às vezes outras coisas querem falar mais alto e acabamos que não trocando essa comunicação verdadeira, cada um fica no seu canto, havendo divisões, isso não pode acontecer. Uma família tem que ter comunicação, tem que ter essa troca de conversa, se algo te fere, se algo te deixa triste, temos sim que sentar e conversar, seja com a mãe, com o pai, e conversar, né? Uma conversa sadia, tem que ter essa troca de comunicação. A falta de comunicação no lar, ela pode ser muito prejudicial. Pessoas morando juntas, mas não se conhecendo verdadeiramente. Muitas vezes o pai não sabe nem o sonho do filho, e vice-versa, né? Da mulher, do esposo. E isso afeta muito o lar. Então, que nós viemos refletir sobre a importância da boa comunicação, a importância de nos comunicarmos verdadeiramente, ter essa troca de frases, ter essa troca de afeto, é importante isso. Temos que fazer isso. E é claro que, como eu disse durante a aula, tendo sabedoria na hora de falar, tendo sabedoria em adquirir essa habilidade de apenas ouvir, e vamos ficar realmente surpresos com o que Deus vai fazer quando nós adquirimos essa prática da boa comunicação, né? Sem julgar, sem condenar, aprender a ouvir. Amém? Ainda continuando no processo de uma boa comunicação, uma perguntinha. Quais são as barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação? Vocês sabem me dizer quais são esses processos? Então vamos lá. São eles: o preconceito, e na revista dá uma referência, né? Preconceito de cor, de raça, nacionalidade, condição social e religiosa que impedem ou não uma pessoa de ouvir o que o outro tem a dizer. E muitas vezes isso acontece, que isso acaba interferindo numa boa comunicação. Isso não pode, de forma alguma, acontecer. Também temos a competição. As pessoas cortam a palavra antes de que o outro termine de falar. Acaba que ninguém escuta ninguém, né? Vira uma bagunça e é conhecido como monólogo coletivo. Eu vejo isso acontecendo bastante. Eu já fui uma pessoa assim, eu realmente tento melhorar, sendo totalmente vulnerável com os irmãos. É algo que muitas vezes alguém está falando e eu acabo sem querer atropelando a pessoa, e isso é muito desconfortável. Isso atrapalha muito na comunicação com as pessoas. Acaba deixando as pessoas muitas vezes chateadas, né? Porque quer conversar e outra pessoa muitas vezes fala por cima. E é algo que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos consertar, né? Não tá certo, não é legal, e acaba que parecendo que vira uma competição. O outro outra barreira, perdão, é o egocentrismo. Bom, essa barreira nos impede de entender o ponto de vista um do outro, né? Pois achamos que só eu vou estar certa, né? Só eu estou certa nisso, e por mais que o outro fale, não será ouvido e muito menos entendido, por achar que nós temos total razão sobre isso, né? Nos relacionamentos isso é muito perigoso, porque
acabamos que achando que só nós temos a razão no relacionamento, e isso acaba virando uma bola de neve. Eu já vi relacionamentos terminarem dessa forma, e isso é bem perigoso, por isso que é a importância de tomarmos cuidado com isso e de termos uma boa comunicação. E por último, a confiança. A confiança traída, né? Temos nossa confiança traída quando confiamos muito em uma pessoa e a mesma nos desaponta. Seja contando uma mentira, ou seja até mesmo fazendo uma fofoca, ou também traindo a nossa confiança de outras formas, né? É aquilo que eu disse, que a nossa palavra tem muito poder, né? A boca que usa para abençoar, também usa para amaldiçoar. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, referente às outras pessoas, o quanto isso pode influenciar, o quanto isso pode machucar, e não é certo, não é correto. Nós falamos também nessa aula a importância de nos santificarmos e de agirmos como Cristo agiria. E é dessa forma que Cristo age? Não, não é dessa forma. Se nós temos problemas com alguém, nós temos que chegar diretamente na pessoa e conversar com essa pessoa. Nós temos que aprender a liberar o perdão. E isso é importante, liberar o perdão nos liberta de um cativeiro muito grande. Então, temos que aprender a ter uma boa comunicação, temos que aprender a chegar na pessoa e saber dialogar, temos que chegar na pessoa e saber falar aquilo que muitas vezes está te entristecendo de uma maneira que a pessoa não venha se sentir ofendida, magoada. Eu acho essa aula muito importante. Essa revista trouxe esse tema que eu acho extremamente importante, porque a palavra ela pode ferir muito. Ela pode ferir muito mesmo. Nós temos que entender a gravidade que isso pode se tornar, né? Que uma palavra pode ser como uma faísquinha que vai colocar fogo em todas as coisas. Nós temos que ter muito discernimento. Eu acho que essa é uma aula muito necessária, algo que a gente tem que refletir muito. Será que é assim que Jesus agiria? Será que é dessa forma que o Senhor faria? Temos que representar o Senhor aqui na Terra. Temos que ter mansidão, acolher as pessoas, amar as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Bom, existem quatro passos, né? Para uma boa comunicação. E aí vai algumas dicas visando uma boa comunicação, né? O primeiro passo é planeje cuidadosamente sua comunicação. Evite falar demais. Seja objetivo. Às vezes, quando a gente está falando muito, né? Acabamos falando algo que não devíamos falar, que pode machucar alguém. Segundo passo, fale de maneira clara e pausada. Não deixe margem para uma interpretação dúbia. Terceiro passo, evite comunicar-se sobre estado de tensão. Você poderá dizer muita coisa e depois se arrepender. Isso é muito grave. Em Tiago a gente viu sobre isso, né? Em Provérbios também. Procure falar palavras disciplinadas. Provérbios nos lembra que nossas palavras fluem do coração, não da língua. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Pois é, irmãos, para a gente ter um pouquinho para podermos ver o quanto uma palavra pode prejudicar. E o que sai da nossa boca é realmente o que está no nosso coração, né? A boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E nós temos que refletir novamente, fala novamente, o que você tem colocado no seu coração? O que tem no seu coração? É uma boa pergunta para que viemos refletir. O resultado de uma boa comunicação. O maior comunicador, sem dúvidas, é Deus. As formas de comunicação que ele usou com os personagens bíblicos foram as mais diversas, sempre respeitando a situação em que eles viviam. E temos aqui algumas comunicações, né? Alguns momentos que Deus falou com os seus filhos, que foi a comunicação com Abraão, né? Que foi muito clara e objetiva. O Senhor disse para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai. Aí continua: e farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Isso lá em Gênesis 12, do 1 ao 2. Podemos ter também uma boa comunicação quando Deus ele fala com Moisés, né? Lá em Êxodo 3:4, que diz que Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente.
Podemos ver na Bíblia, irmãos, muitas comunicações que Deus ele usou, né? Das diversas formas e, como eu disse, sempre respeitando o momento e a situação em que cada um vivia. E com Samuel não foi diferente. Deus também falou com Samuel, e com Samuel, Deus aproveitou a sua adolescência e os sonhos naturais de sua idade. Deus ele se comunicou com ele de forma agradável. Lá em 1 Samuel 3, do 10 ao 11. Com Isaías, tocou os seus lábios com um tenaz tirado do altar. E com Jeremias, irmãos, que foi um dos mais importantes profetas. E também com Paulo, né, que o Senhor ele falou diretamente com ele, que foi algo profundo, de forma clara e objetiva. E algo que eu queria deixar para os irmãos. Deus sempre fala conosco. Nós que muitas vezes somos levados pelos ruídos e não ouvimos a sua voz. Deus nunca, nunca para de falar com seus filhos. Ele nunca vai parar de falar com você. Muitas vezes é nós que estamos nos afastando, soltando na mão de Deus. Deus nunca para de falar com o homem, um homem que deixa de escutar a palavra de Deus. Então nós temos que nos fortificar, nós temos que consagrar, pedir para Deus consagrar os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz dele. Temos sim que ter um relacionamento com o Senhor, ler a palavra de Deus, porque o Senhor nunca deixou de falar conosco e nunca irá deixar de falar. Então, irmãos, Deus fala comigo e Deus fala com você também. Ele fala com você também. Ele fala nos detalhes, na simplicidade, mas ele fala. Amém? Eu sei que foi uma aula rápida. Talvez eu fale um pouquinho rápido, mas eu espero realmente que os irmãos tenham compreendido a importância de ter uma boa comunicação, um bom diálogo seja no relacionamento, na área profissional, em todas as áreas da nossa vida. É muito importante uma boa comunicação, e temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque elas podem machucar e ferir alguém profundamente, levar essa pessoa até mesmo a um lugar de escuridão. E temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, irmãos, não tem volta muitas vezes. A gente não pode voltar atrás de uma frase falada, de algo que ficou mal interpretado. Temos muito que tomar cuidado. Conclusão. A comunicação deve ser um permanente processo de participação e comunhão por meio do qual os homens se relacionam entre si, com Deus e com a natureza, partilhando seus valores para enriquecer sua vida pessoal e comunitária. É um processo de participação e comunhão por meio do qual os homens se relacionam entre si com Deus e com a natureza, partilhando seus valores para enriquecer sua vida pessoal e comunitária. Quando temos algo para comentar, devemos chegar até uma pessoa com calma e falar com ela para que haja acerto entre todos. Como eu disse também, que se tivermos algum problema com alguém, temos que chegar diretamente nessa pessoa e falar diretamente com ela aquilo que está machucando o seu coração, aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, e assim é liberado o perdão também, né? Não temos que ficar remoendo, temos que ser vulneráveis, aprender a ser vulneráveis e chegar com respeito, chegar com calma, aquilo que te magoou, chega no seu irmão, fala, conversa com ele aquilo que doeu, talvez uma frase que ele falou que você se sentiu ofendido. É muito melhor do que guardar rancor e acabar falando dessa pessoa para outras e acabar criando uma confusão, algo desnecessário, não é mesmo? Temos que viver em paz, em harmonia, pensar nas atitudes antes de agir e ajudar as pessoas, né? Nós temos que aprender a viver em comunhão. Lidar com pessoas muitas vezes não é fácil, mas temos que aprender a lidar da melhor maneira, né? Temos que agir como Jesus agiria, ter sempre isso no nosso coração e aprender a viver em comunhão, que é isso que Deus quer, é isso que Deus espera de nós. Vivemos em comunhão, ajudando uns aos outros. Se alguém caiu, estenda a sua mão, ajude a levantar, seja em oração, seja de outras formas, mas ajude o seu irmão, ajude ele a se levantar. Tenhamos em mente que, sem amor entre nós, nada somos, pois o Senhor nos ordena que amemos uns aos outros como a nós mesmos. Assim, teremos paz em nossos corações,
com Deus e com os nossos irmãos. Esteja disposto a dizer pelo menos 3 coisas. Mas antes deixa eu voltar para essa parte de amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Isso é extremamente profundo. O Senhor ele nos deixou algo, né? Nos deixou um mandamento. Amais uns aos outros como a nós mesmos. O Senhor ele nos perdoou. Nós erramos muito. E o Senhor ele sempre está disposto a nos perdoar. Por que nós não podemos perdoar os nossos irmãos? Por quê? O amor é maior que todas as coisas. E nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos cuidar do nosso próximo. Não podemos desejar algo ruim para o nosso irmão, sendo que não queremos que isso aconteça conosco. E a comunhão, ela é isso, né? Ela é o amor, é a comunhão, é você ajudar, você estar ali para a pessoa quando ela precisar. E nós, como igreja, precisamos fazer isso não só com os membros da igreja, mas com as pessoas de fora também, aqueles que precisam de ajuda. Temos que abraçar essas pessoas. Nós estamos aqui para poder fazer a obra de Deus. E o que nós temos feito? Nós temos seguido os mandamentos? Nós temos demonstrado amor para com os outros? Temos que refletir muito sobre isso também. E aqui eu coloquei na revistinha, estava falando sobre essas 3 coisas que nós temos que estar disposto a dizer, que é, eu estava errado, por favor, me desculpe. Deus ama você e eu também. Muitas vezes é difícil falar que nós estávamos errados referente a alguma coisa, né? Às vezes, em uma conversa, o orgulho quer falar mais alto e nós não queremos acreditar que nós estávamos errados. Mas às vezes é necessário fazer isso. Às vezes é importante fazer isso. Olha, eu estava errado. Por favor, me desculpe, eu errei realmente. E não tem problema nenhum. Reconhecer o nosso erro, ele é essencial, ele é primordial. Nós precisamos fazer isso. E essa revista, ela falou sobre isso, sobre a conversa, sobre a comunicação, que nós temos que que dominar essas habilidades, né, de aprender a ouvir, de aprender a se comunicar, de saber a hora certa para falar, e realmente precisamos fazer isso, e eu tenho certeza que vamos desfrutar muitas coisas que Deus tem preparado para nós, vamos ver muita mudança através desses princípios de comunicação, né, que nós temos que adquirir na nossa vida. Espero que você tenha um domingo abençoado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa refletir sobre essa aula. Em nome de Jesus, amém.